Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela oportunidade que o Senhor sempre tem nos concedido de sempre estarmos discorrendo acerca da sua maravilhosa palavra. É importante que quando nós compreendemos a palavra de Deus, e quando nós absorvemos esta palavra, nós começamos a viver e experimentar algo grandioso, glorioso e poderoso nas nossas vidas. Ser um cristão nos dias de hoje é necessário você tomar decisões. E quando você toma uma decisão para viver com Cristo, é necessário também que você passe a conhecê-lo através da sua palavra. Somente meditando na palavra, estudando a palavra, nós vamos compreender o plano de salvação do Senhor para as nossas vidas. Se nós não tomarmos essa decisão, em primeiro lugar, de conhecer a Deus, e conhecer a sua vontade, e sabermos que nós estamos inseridos nesse projeto, nós fazemos parte de um plano de Deus, é óbvio que com muita facilidade nós vamos abrir mão do Senhor. Mas quando você entende que você faz parte de um plano, do projeto de Deus, e é você que tem que ser esse instrumento usado pelas mãos de Deus para fazer diferença na sociedade, seja aonde você estiver, que você tem que reluzir essa luz, emitir esse brilho. Você ser, como o apóstolo Paulo ele fala, você ser uma carta lida, é necessário que você compreenda o plano de Deus, tanto para a sua vida e compreender que você está inserido nele. E quando você tem esse entendimento, é difícil, torna-se impossível alguém abrir mão de Cristo. Alguém abrir mão do reino e deixar ser conduzido por aquilo que não reflete a glória de Deus e não faz parte de um plano. Eu quero trazer uma palavra para você hoje, baseada no livro de Daniel, capítulo 1. É uma história bastante conhecida, onde Nabucodonosor ele invade Judá, e a história nos diz que a ordem de Nabucodonosor para o general Arioque é que ele levasse de Judá para a Babilônia jovens versados no conhecimento, que soubessem falar a língua dos caldeus, jovens promissores, jovens da corte. Logo se entende que eram jovens de destaque, jovem que tinham qualidades necessárias para desbravar em qualquer reino ou em qualquer ambiente que eles estivessem. Eles tinham a capacidade de desbravar, de promover algo que viessem somar aonde eles estivessem. Observe que a Babilônia era um dos maiores impérios daqueles dias, ou por que não dizer o maior império do seu tempo. Nabucodonosor conquistou todos os povos e escravizou muita gente, no sentido de esse povo estar subjugado sobre o seu governo e o seu comando. Mas uma coisa importante devemos destacar nesse texto
na minha primeira fala, no início, eu falei que é necessário que nós tomamos decisões. Daniel, com seus companheiros, ao chegar no palácio, eles tinham um ritual, eles tinham que submeter alguns tipos de regime no que se diz respeito ou até mesmo a questão da alimentação. Mas Daniel, ele se recusou a comer das finas iguarias do rei. E o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel fala algo interessante e que prende a sua atenção. Diz assim o versículo 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Observe uma coisa importante, eu quero que você preste bastante atenção, que Daniel, ele tinha sido levado como escravo para a Babilônia. Mas a sua crença em Deus, a decisão que ele tomou em servir ao Senhor, independe da onde ele esteja. É importante você saber qual é o propósito de Deus na sua vida e para quem e para que você foi chamado. Você foi chamado com um propósito. Daniel até então não estava compreendendo por que tudo aquilo tinha acontecido na sua vida, sendo ele uma das pessoas da corte, promissor, e agora está escravo em uma terra estranha. Mas por fato dele ter sido levado de Judá para a Babilônia, isso não muda nada interiormente. Isso não muda nada na sua crença, no que ele aprendeu, no que ele compreende-se de Deus, de um chamado e para um propósito. Daniel, ele decidiu, ele resolveu, ele tomou uma decisão de ir contra todo aquele regime, de ir contra o que estava exposto diante dele. Ele decidiu não comer, ele decidiu não beber do vinho que o rei tomava e nem comer das comidas que era oferecida no palácio. Daniel, ele toma esta decisão, porque ir contra esta decisão implicaria em Daniel perder a sua própria vida. Ir contra uma ordem do rei era como se estivesse assinando um decreto de morte. Mas Daniel, ele tomou uma decisão que desobedecesse aos decretos, às leis, aos costumes daqueles dias. Havia um governo naquele palácio e um sistema de governo. Mas ele foi contra estas coisas para preservar e guardar os seus princípios. Porque ele não comia de finas iguarias que eram sacrificadas a ídolos. Comidas de deuses, ou seja, de pessoas que de uma outra cultura, povo pagãos. Daniel, ele decidiu manter-se puro e íntegro. Eu posso estar escravo, mas não vou perder minha integridade, muito menos a minha comunhão com Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para você que me ouve
Independente da situação que você está vivendo, das decepções que você teve na vida, isso não pode manchar a sua particularidade com Deus. Isso não pode, de forma nenhuma, tirar de você o brilho da glória e da presença de Deus. Não são as lutas que nos farão negar o Senhor, pelo contrário, o Senhor cura a nossa alma, Ele cura as nossas feridas. É na provação, é na tribulação que aprendemos a cada dia sermos dependentes de Deus, mas é quando você compreende o propósito. Você não deve andar sem propósito nenhum, sem visão de Deus. Quando você mesmo não compreendendo o porquê que você está ali, mas você sabe que você está ali por um propósito, por uma causa, por uma razão. Então, decida-se manter-se fiel ao Senhor. Tome uma decisão hoje, não de sair da presença, não de abandonar o Senhor. Tome uma decisão hoje de não contaminar-se com aquilo que tende de te afastar da presença de Deus. Estamos vivendo os dias difíceis e há uma inversão de valores muito grande, quando na verdade, quando passamos por situações, por crises, em vez de nós nos aproximarmos de Deus, muitos estão abandonando a Deus e a casa do Senhor. Se estamos enfrentando crises, lutas, adversidade com Deus, abrir mão dele, do seu propósito, sair da sua casa, não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, você está cedendo exatamente naquilo que a sua vida ela consiste. Você está alimentando a parte mais fraca, aquilo que sempre foi tendencioso te afastar da presença de Deus. Procure fortalecer-se no Senhor. Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, você vai observar no último capítulo dessa carta, versículo 12, Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Começa no versículo 10. Revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você nunca vai vencer as batalhas da vida se você não estiver fortalecido em Deus. É necessário que você se fortaleça no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Somente em Deus nós teremos condições de renunciar ao pecado, teremos condições de renunciar às propostas que nos afastam da presença de Deus, que vincula, que mancha, que fere, que trinca essa comunhão com Deus. Daniel tomou uma decisão e é importante que quando você toma decisão em Deus e por amor a Deus, o Senhor, Ele te concede graça. E o versículo diz assim: e o Senhor concedeu graça e misericórdia. Olha só o que ele diz aqui. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Olha o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aspenaz, a princípio, ele não quis concordar com medo do rei, mas o Senhor concedeu misericórdia e compreensão a Daniel da parte do eunuco. O eunuco aceitou
a proposta de Daniel, mas acreditando que Daniel ele tinha algo especial. Ele tinha uma razão para aquilo. Daniel inspirou confiança no eunuco. Ele não estava fazendo as coisas levianamente ou por revelia. Ele estava fazendo as coisas na condução de Deus. É importante que quando você toma decisões na condução de Deus e para um propósito, o próprio Deus ele se responsabiliza por você. Ele vai aquebrantando o coração daquele que mesmo não acredita nele, mas por sua causa, Deus, ele aquebranta os corações. O Senhor concedeu graça e misericórdia a Daniel. E o chefe dos eunucos, ele concordou com aquela ideia. Mas, como eu disse, ele temeu. Olha o versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Ele ficou com medo, porque se Daniel está pedindo para mudar a sua alimentação, e no dia que eles se apresentassem diante do rei, Daniel tivesse com semblante decaído, desfigurado, apático, magro, o rei ia perguntar para Aspenaz o que estaria acontecendo, por que Daniel estaria em uma condição inferior aos demais, sendo que estavam sendo alimentados pela mesma comida. Mas Daniel, ele trouxe um alento para o coração de Aspenaz. Ele só pediu 10 dias comendo legumes. E com 10 dias, a aparência de Daniel e de seus amigos era diferente e diferenciada dos demais que estavam comendo as comidas do mesmo banquete que o rei comia. Então ele compreendeu, Aspenaz com certeza olhando para Daniel e vendo que o seu semblante estava diferente, com certeza a sua aparência estava mais bonita. O que eles tinham demonstrado no período de 10 dias era algo surpreendente com aquele tipo de alimentação que eles estavam comendo. Queridos, quando você faz as coisas na condução de Deus, Deus te dá graça. Deus te dá condições de você se sobressair. Por isso eu quero chamar a sua atenção. Não tenha medo das diversidades, daquilo que possa acontecer, o que está por vir. Segure-se em Deus. Deposite nele a sua confiança. Deposite em Deus a sua fé. Não negocie, não abre mão do Senhor por causa das circunstâncias. Mas acredite no Deus que você serve. Pastor, mas eu ainda não tenho um entendimento completo de Deus na minha vida. Eu ainda não tenho essa compreensão exata de Deus. Busque a Ele. O Senhor disse para Jeremias, logo ali no capítulo 3, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A proposta de Deus para as nossas vidas é quando nós decidimos, tomamos decisões de buscar a Ele. João capítulo 4, o próprio Senhor conversando com a mulher de Samaria, conhecida como a mulher samaritana. O Senhor fala algo tão especial para aquela mulher,
que aquela mulher chegou para Jesus e conversando com ele, ela diz: nós, os samaritanos, buscamos ao Senhor no monte. Vocês, os judeus, buscam em Jerusalém. Aquela mulher está dentro de um conflito e pergunta para Cristo: quem é que está certo? Jesus disse: olha, vem a hora, e a hora já chegou, que nem neste monte e nem em Jerusalém deveis buscar ao Senhor. Porque Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está mostrando que não há um amuleto, que não há simplesmente uma forma. Não é em monte, não é em Jerusalém, tu não vai seguir um rito agora, tu não se torna uma pessoa ritualística, mas alguém com o coração aquebrantado, alguém com o coração sincero, verdadeiro, voltado para Ele, aonde você estiver. Dobre os seus joelhos. Se não puder dobrar os joelhos, feche os seus olhos. Faça uma oração sincera, verdadeira ao Senhor. Senhor, até hoje eu andei sem te conhecer, mas a partir de hoje eu quero tomar uma decisão de te servir, de conhecer esse Deus que é tão maravilhoso, esse Deus de perto, esse Deus que está dentro de nós. Eu quero conhecer o Senhor, revela-me. Ou se revele para mim, me mostre o seu propósito, conduz-me segundo a tua palavra. Queridos, é tempo de buscar ao Senhor. Isaías, no capítulo 55, ele já vem advertindo aquele povo, para que aquele povo tomasse uma decisão que eles decidissem no coração deles. Se apartar do mal e buscar aquele que de fato tem poder para mudar a vida deles. Versículo 8. Começa no versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. E os meus caminhos, os vossos caminhos. Porque os meus pensamentos e os meus caminhos são muito mais profundos do que o vosso. Ele escrevendo, ou seja, ele falando, através do profeta Jeremias, ele disse: eu sei que pensamento eu que tenho acerca de vós, pensamento de bom e não de mal. O Senhor sabe o pensamento que Ele tem acerca de você. E o que Ele tem pensado a seu respeito é bom. O pensamento que Deus tem acerca de vós é bom. Os pensamentos do Senhor, como os planos dEle, como o projeto dEle para nós e para você, é bom. Basta que você compreenda. Basta que você se coloque nessa condição como Daniel fez. Tome uma decisão hoje. Decide firmemente no seu coração de não contaminar-se com aquilo que tende te afastar da presença de Deus. Aquela decisão que te aproxima de Deus. Mas não deixe que a angústia ela te vitimize. Não se faça de vítima. Mas diga que ele disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele tomou uma decisão e diz: olha, eu sei em quem eu tenho crido.
Não são as lutas dessa vida, eu estou parafraseando, não são as lutas, não são as prisões, não são as cadeias, não são os açoites, não são as acusações, não são as pessoas que levantam-se contra mim, que vão fazer me parar e me tirar do propósito de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Jó, ele toma uma decisão. Jó disse assim, eu sei. Jó 42, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mais uma vez eu o verei. Jó está declarando que diante do caos que ele viveu, ele não perdeu a confiança, a esperança e a fé em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos no capítulo 4, se não me foge da memória, 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você está fortalecido em Deus, Ele vai te dar condições de você vencer qualquer adversidade que você, porventura, esteja enfrentando. Você, meu querido, que está me ouvindo, faça essa oração. Senhor, eu creio em Ti. Eu creio no Teu propósito, como eu também creio na Tua soberania. Faz de mim um instrumento, um vaso novo nas Tuas mãos. Abra os meus olhos para que eu possa ver a Tua salvação e compreender o Teu propósito na minha vida, porque eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem. Porque nos dias que nós estamos vivendo, queridos, são dias difíceis, são dias trabalhosos, são dias onde nós estamos vendo aglomerações de informações que sempre vai tentar desvirtualizar o propósito de Deus. Mas aqueles que permanecem até o fim, o Senhor disse, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê graça. Agora eu quero fazer um convite para você. Você que ainda não é inscrito neste canal, Ministério Luz do Mundo, Pastor Antônio Alencar, se inscreva. Nós também temos uma página no Facebook, onde nós colocamos ali os trabalhos que nós estamos fazendo com crianças, trabalhos de senhoras e trabalhos sociais. Você pode visitar essa página e você vê o que a Assembleia de Deus Luz do Mundo está fazendo em prol da comunidade e das pessoas. Como também nós temos um grupo no Facebook, o Grupo Luz do Mundo. Torne-se um membro desse grupo e junto conosco vamos divulgar o reino de Deus e abençoar pessoas. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor continue abençoando as famílias, os lares, o trabalho de cada um, as empresas, os negócios, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas sobre a tua vida, abençoando, protegendo, livrando tanto a sua casa, a sua família, a sua empresa, os seus negócios, de tudo aquilo que não visa com a santidade do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos de forma poderosa, em nome de Jesus.